Salve pessoal, tá começando mais um The na Austrália e hoje eu vou fazer um videozinho pra vocês pra falar um pouco mais das share houses. Pra quem não sabe, são as repúblicas aqui da Austrália, repúblicas de estudante ou não. Então, se você tem dúvida da sua acomodação aqui na Austrália ainda, continua me vendo aqui que hoje você vai descobrir o que é uma share house aqui na Austrália. Beleza? Valeu, check it out! Primeiro eu queria começar falando o que é uma share house, né? Pra quem tá no Brasil ainda e não sabe o que é e tal. A share house aqui nada mais é do que uma república, então um apartamento é uma casa que você divide com outras pessoas. Normalmente são estudantes, mas isso não é uma regra. Então você aluga o apartamento, uma casa e divide o quarto ou divide a casa inteira, depende do como você faz o esquema dentro da sua casa. Dentro da share house, você tem vários esquemas diferentes, cada casa tem a sua, né? Então, você pode dividir o quarto com duas ou três pessoas, ou quatro, tem gente que divide quarto com quatro, cinco pessoas. Você pode alugar um quarto só pra você, um single room, e ou dividir com outras pessoas. Então, toda casa tem um esquema diferente. Depende da casa que você vai entrar, tem um esquema diferente da outra, e sempre tem que tentar seguir aquele esquema, né, que eles já têm na casa. Eu moro na City, e eu tenho um single room pra mim aqui. É interessante porque eu não preciso dividir com ninguém meu quarto e tudo mais, mas a galera divide o quarto lá em cima, são dois andares no apartamento, então a galera divide o quarto lá em cima e não chega a ser uma coisa, não chega a ser uma coisa ruim não, todo mundo acaba se respeitando bastante e, e não dá muita briga não, muita briga. É. Então basicamente é isso, a share house é uma casa que você divide com outras pessoas, tá? É, Existe uma diferença entre a share house e a homestay. A galera que tá vindo de homestay, vocês vão pagar aí pela semana que você vai ficar, geralmente entre 200 e 300 dólares, tá? Acho que normalmente fica uns 250 a semana em homestay. E eles acabam incluindo comida também. Então acaba tendo um custo-benefício legal pra você, por não ter que gastar com comida. Só que tem um problema nas homestays que normalmente elas são um pouco longe da cidade. Então você acaba economizando com comida, mas gastando com transporte e tudo mais. Então você tem que acabar colocando na balança o que é bom pra você e o que não é. A diferença da homestay para share house é que você na homestay você está numa casa de família. Então nem sempre é uma família mesmo que vai te acolher, nem sempre é o pai, a mãe, a criança, o cachorro, a galinha, a família margarina que você vê na TV, mas é alguém que vai estar lá, que vai cuidar de você no período que você tá lá com eles. Então ele vai cozinhar pra você, ele vai te dar jantar, vai te dar café da manhã e tal. E você vai estar sendo bem cuidado. Obviamente que em qualquer lugar do mundo você vai achar pessoas que não são tão boas. Já vi casos aqui de amigos meus que a homestay era horrível, não se adaptaram, era, sei lá, uma família de uma cultura totalmente diferente, a comida era horrível. E também já vi casos do contrário, como foi a minha. Minha homestay era super legal, a minha mãe da homestay me tratou muito bem, sempre foi muito legal. Era meio bravinha com algumas coisas, mas sempre me tratou muito bem. E eu não tenho do que reclamar. Então é sempre bom você checar, você conversar com a família antes de você vir, dá pra você mandar e-mail, dependendo da agência dependendo de como você fecha com a sua agência, eles te mandam o e-mail da pessoa, você consegue conversar antes de vir pra Austrália. Então vem bem tranquilo, mas procura sempre conversar com a família antes pra você não chegar aqui perdido e não fazer nenhuma besteira aí, pegar uma casa errada. É, Outro tópico interessante que eu vi bastante nas comunidades, a galera tava perguntando muito sobre o bonde quando você entra numa share house. O que é o bonde? O bonde nada mais é do que um cheque calção aqui na Austrália. Então quando você entra numa homestay, numa share house, perdão, quando você entra numa share house, você tem que pagar um cheque calção, que é uma garantia pra manager do apartamento, né, pra dona do apartamento, que você não vai quebrar nada. Então, por exemplo, existem apartamentos que você tem que pagar, por exemplo, 100 dólares a semana. O seu bonde é de um mês. Então você vai dar 400 dólares de bonde e eles vão te devolver isso no final do contrato. Então se você sair da casa em 3, 4 meses e não tiver quebrado nada, eles vão te devolver os 400 dólares. Claro que eles vão te devolver se for, né, tudo de papel passado, se for tudo uma coisa realmente legalizada, porque existe muita gente aqui que pega o bonde das pessoas e não devolve e acaba colocando culpa de qualquer outra coisa na pessoa e não devolve. Já ouvi casos de brasileiro fazendo isso com brasileiro, isso é uma coisa ridícula de se fazer, entendeu?
Então tentem ao máximo saber com quem vocês estão lidando, para quem vocês estão dando bonde, e sempre pedir um documento comprovando que você pagou o bonde. Não esqueça de pedir esse documento. Todo bonde aqui na Austrália que você paga legalmente, ele vai direto para um instituto que tem aqui na Austrália. Não chega a ser um instituto, né? É um órgão que regulamenta isso, tá? Ele vai para um órgão que regulamenta isso e você recebe esse documento com tudo que você pagou. Então você está seguro que seu bonde vai ser devolvido, claro, se você não quebrar as coisas da casa, tá? Então não tem muito segredo sobre o bonde. Você paga, é um cheque calção e é isso que você precisa saber sobre o bonde, beleza? Outro tópico interessante, eu queria falar para vocês sobre as vantagens e desvantagens de você morar numa share house. Eu vou colocar algumas fotos para vocês no final desse vídeo de alguns exemplos de uma share house boa e uma share house ruim, tá? Só para vocês terem uma noção do que eu tô falando, para quem tá no Brasil aí ainda e não sabe os esquemas. A grande vantagem de você morar numa share house é que você consegue conviver com pessoas do mundo todo, dependendo de onde você vai, aprender culturas novas e principalmente crescer muito como pessoa. Porque se você é daquele tipo que é sempre fechado na caixa, não consegue pensar fora dela e não consegue entender que as outras pessoas são diferentes de você, você não vai se dar bem, você não vai entender nada e você vai ficar puto e não vai conseguir morar com as pessoas. Então, venha pra cá já com o pensamento de que você tem que entender que as pessoas têm limites diferentes e principalmente por causa das culturas. Se você morar com um asiático, por exemplo, você vai perceber que a nossa cultura é totalmente diferente da de um asiático. Se o cara fica na biblioteca o dia todo estudando e pra ele tá bom, você não tem que interferir nisso. Então, você tem que entender o lado dos caras pra eles poderem entender o seu também e viver numa harmonia. Então esse é um lado bom de você morar numa share house, que você aprende isso na pele. E se você não aprender, você vai ter que aprender de qualquer jeito. Ou você aprende ou você aprende. Uma desvantagem é que nem sempre as pessoas que vão morar com vocês são pessoas boas. Claro que assim, também não vai vir um assassino pra sua casa. Eu acho. Tem louco em tudo que é lugar, né? Enfim. Mas pode ser que venham pessoas, por exemplo, que não sejam tão limpas, que, sei lá, não tomem banho todo dia, que não lavem a louça, que... não sei, que não sejam tão boas, assim, pra se viver junto, entendeu? Então você acaba tendo que lidar com esses problemas também e isso acaba gerando problema dentro da sua casa. Existe a vantagem de você conhecer as pessoas novas, entender as culturas, mas existe um limite entre a pessoa não ser limpa, não ser... você entendeu, né? Então, basicamente é isso. Uma outra grande vantagem também é que você acaba fazendo grandes amigos na sua casa. E os campeonatos de videogame, se você gosta de videogame, vão continuar rolando aqui na Austrália também, viu, gamers? Fica tranquilo, o Xbox aqui tá barato. Bom, eu vou colocar umas imagens pra vocês aqui no final desse vídeo, das boas shares, das más shares. E minha última dica pra vocês é, sempre que vocês forem procurar uma share house e tudo mais, nunca tentem no Brasil já marcar, já deixar pronto a sua share no Brasil, a não ser que você pegue uma agência especializada nisso e tudo mais. Porque você tem que vir pra cá e você tem que ver a casa. Não tem como você simplesmente bucar uma casa no Brasil e vir pra cá e já tenho minha share, não preciso de homestay, sabe? É uma coisa bem difícil, sabe? De você realmente achar uma casa legal sem você ir lá ver. Principalmente porque aqui na Austrália agora tem uns problemas muito grandes de inseto, de pragas e tudo mais, então você nunca sabe exatamente onde você está indo, e principalmente se a distância da sua share vai ser muito longa entre a sua casa e a sua escola, ou o seu trabalho e tudo mais. Então você tem que colocar tudo isso na balança, tá? Sempre ver se a share é perto, sempre checa se tem inseto, se tem praga, se tem alguma coisa na casa antes de você mudar. Tenta checar um pouquinho do passado também dos flatmates, ver por que aquela vaga foi aberta, por que o cara foi embora e tudo mais. E também não esquece de pedir o seu comprovante de bonde. Beleza? Esse vídeo foi mais para poder dar uma luz para vocês aí. Espero ter ajudado a comunidade brasileira no Brasil e se alguém tiver perdido aqui na Austrália ainda também. Bom, se você tiver alguma dúvida, escreve para mim aí, tá aí embaixo nos comentários. E dá um like, compartilha e comenta no vídeo aí pra ajudar o canal também. Belezinha? Valeu, galera, por assistir. Até semana que vem, se rolar. Beleza? Cheers!